Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com um quadro, eu ia fazer esses vídeos futuramente, mas eu vou tentar usar esse quadro aqui. É um quadro de criança, de brinquedo. Eu ainda não consegui comprar um quadro maior, então eu vou usar esse quadro para a gente estar avaliando algumas questões, para a gente estar refletindo um pouco, né, a respeito do conhecimento de Deus. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos acerca do conhecimento de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Deus, como é possível conhecer Deus, pelo menos nos pressupostos, né, que nós temos acerca do conhecimento de Deus. Nós vamos iniciar com a análise básica dentro de algo que já foi explorado pelo ser humano e vem sendo explorado ao longo dos séculos, de milênios, né? Com base na seguinte premissa. Nós vamos começar pelas seguintes premissas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas três perguntas, elas abrem um leque de outras perguntas, né? De coisas que vêm à nossa mente para tentar descobrirmos a nossa origem, de onde nós viemos, né? Primeiro, quem somos, quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas três perguntas, ela abre um leque para uma reflexão muito grande, muito ampla, e dentro de cada segmento que tenta desvendar os mistérios que permeiam a existência do ser humano sobre a Terra, nós encontramos basicamente quatro vertentes. Eu disse basicamente porque existem outros ramos que vão tentar explicar de um ponto de vista um tanto quanto diferente, que não é a proposta da nossa análise aqui. Dentro dessas quatro propostas que tentam desvendar esse mistério, nós temos a religião, nós temos a teologia, a ciência e a filosofia. E um quinto elemento, que é a união das ciência e da religião. Pois bem, vamos lá. Nós entendemos que essas quatro áreas e esta quinta área, que é uma união entre a ciência e a religião, estes elementos são antagônicos entre si. A religião, ela busca explicar aquilo que é fundamental. A filosofia, ela busca explicar o que é essencial. E a ciência, ela tenta trazer explicação à luz da razão, né? Se a gente observar aqui, então nós temos aqui a religião tentando explicar o que é fundamental, a filosofia tentando explicar o que é essencial e a ciência o que é explicado pela razão, o que pode ser comprovado pela razão, ou o que é racional. E em contraponto nós temos a teologia. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a teologia e sobre a ciência da religião. Mas vamos lá, vamos começar pelo pressuposto da ciência, tentando, antes de desvendar estes mistérios, né? Porque para a gente entender a questão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nós vamos tentar compreender quem trouxe à existência a todas essas coisas. Dentro desta particularidade, porque isso é um fato
particular, nós estamos colocando um ser criador, ou pelo menos estamos atribuindo a um ser supremo a origem de todas as coisas. É aí que entra a teologia. Por quê? Porque para o homem descobrir a sua origem, para o homem descobrir quem é ele, de onde ele veio e para onde ele vai, há um elemento chamado, há um ser chamado Deus. Deus, ele resolve essas incógnitas. Deus, ele resolve essa equação. Aqui a gente está colocando de forma equacionada, como incógnita. Eu disse que todas as perguntas começam do mesmo ponto, só que são antagônicas. Cada uma parte de premissas diferentes para tentar explicar a realidade. A filosofia, ela tentou buscar a resposta para essas perguntas com base no mito. A filosofia, ela inicia com base nos mitos, dos mitos vai até o Logos. Eu não vou entrar em detalhes sobre as questões filosóficas a princípio, não vou entrar aqui na questão de filosofia por enquanto. Cada escola filosófica tinha um princípio que ele chamava de princípio arquétipo, ou seja, cada um estava ligado, a criação estava ligada a um elemento. Eu não vou entrar em detalhe, depois a gente pode até fazer alguns vídeos falando sobre o que cada escola filosófica pensava sobre o seu princípio arquétipo, sobre como eles viam essas questões, até porque a filosofia não via só uma questão, tinha a questão do uno, do múltiplo, Enfim, a gente vai deixar essas reflexões filosóficas mais para o futuro. É que de início, para a gente explicar isso daqui, e para a gente levar essa origem até Deus, a gente vai usar um pouco de argumento filosófico. Quando a gente for falar sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus, nós vamos ver que a gente se utiliza de muitos elementos da filosofia para tentar explicar a realidade de Deus. Mas vamos lá. Como são áreas antagônicas entre si, então, a princípio, a filosofia ela tinha um ponto de vista muito parecido com a religião. Só que, com o desenvolvimento do tempo, nós fomos entendendo que o conceito de religião ele foi sendo amodelado, e religião ela passa a ser um elemento neutro em si, porque a religião, segundo o latim, é religar, releger, e outros termos aí que é um pouco diferente do conceito, ou da visão que nós temos de religião hoje. A exemplo, hoje nós nos referimos à religião de forma genérica quando a gente quer explicar a fé de alguém. Por exemplo, o cristianismo é uma religião, mas o cristianismo não é tem algumas subdivisões dentro do cristianismo. Por exemplo, existem os protestantes, que a gente hoje chama de evangélicos, mundo gospel, etc. E existe o catolicismo, apostólico, catolicismo apostólico romano, por exemplo. Então, são dois ramos diferentes do cristianismo. Por que cristianismo? Porque está fundamentado sobre Cristo, mais o sufixo ismo, que denota um sistema ou organização. Você vai observar que todas as religiões, principalmente as 10 ou 11, 12, as 15 maiores religiões mundiais, vamos lá, elas possuem esse sufixo ismo no final para denotar que há um sistema, ou seja, há uma organização diferente, da religiosidade. O que é a religiosidade? É a manifestação popular de como as pessoas
praticam aquilo que está organizado dentro da sua religião, que não é necessariamente a religião em si, mas elementos que estão inseridos dentro da religião. Por exemplo, hoje, o que classifica algo como religião? Bom, toda religião tem o seu culto, toda religião tem o seu rito, os rituais. A maioria das religiões tem os seus textos sagrados, a sua forma de sacerdócio ou de organização clerical, ou a sua forma de organização fundamental, hierárquica. Toda religião tem os seus cânticos espirituais ou naturais, porque existem religiões naturais, enfim. Eu não vou entrar aqui no mérito das religiões serem naturais, delas serem transcendentais, imanentes, revelada, histórica. Eu não vou entrar nesses méritos, porque não vem o caso. Mas, basicamente, então nós entendemos que religião, principalmente Agostinho, Tomás de Aquino, eles trabalham com alguns desses conceitos dentro da religião. E depois futuramente a gente pode trabalhar, até porque o meu grupo, o meu canal, ele tem a proposta de explorar, né? Por isso é teologia e ciências da religião em foco. Voltando aqui, a ciência, ela busca a explicação para os princípios, né, que permeiam a humanidade com base em argumentos lógicos, com base na razão. Ou seja, se a religião no início ela explicava de forma mítica, né, por meio de mitos, a filosofia e mística também, porque algumas religiões elas têm um elemento místico, né, aquela questão do mistério, enfim. A ciência, por outro lado, ela tenta desvendar os mistérios que permeiam essas questões. Por que é que eu inseri Deus, então, nessa incógnita? Por que é que eu trouxe Deus como um fator essencial, ou seja, primordial, para responder estas questões? Bom, alguns vão dizer que a palavra Deus, né, Theos, do grego, ela está ligada ao conceito de Deus baseado na sua forma ou na sua raiz etimológica. Seria Zeus, ou Zeus da mitologia grega, já que nós pegamos emprestado por causa da cultura greco-romana, ou seja, o mundo helenizado, né, do qual os apóstolos, do qual o próprio Cristo foi inserido, né? Lembrando que foi uma sucessão de impérios, veio o Império Romano, conquista o Império Grego, né, que havia sido dominado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre, ficam os seus 4 generais, e desses 4 generais se espalha, né, a cultura helênica. Vem Roma e conquista todos os territórios, ou os territórios que foi conquistado pelo Império Grego. E agora você tem uma cultura miscigenada, ou seja, os deuses gregos, eles têm agora os seus equivalentes romanos. Aí a gente vai entrar na parte histórica, que vai falar um pouco sobre a história da fé grega e da fé romana, né? Por exemplo, você tinha lá Afrodite, que era a deusa do amor para os gregos. Você tinha Vênus para os romanos, e assim sucessivamente. Eu não vou falar todos os 12 aqui, que eles falam que existe 12 grandes deuses do Olimpo. Não vem ao caso, porque a gente vai entrar na parte histórico e mitológica. Não é a minha intenção aqui, nesse vídeo. Mas alguns afirmam que essa terminologia que a gente usa para se referir a um ser criador, né, que no Antigo Testamento, se a gente pegar como base aqui a teologia, e a gente for estudar sobre a perspectiva judaico-cristã, nós vamos encontrar a palavra, às vezes, Elohim, para descrever a pessoa de Deus, que está no plural, né? Aí vamos dizer, havia muitos deuses. Está falando que
existir Elohim. Aí outra vez a gente vai encontrar a palavra Adonai. Outra hora a gente vai encontrar Yahweh, né, o tetragrama. Yod, Rev, Vav, Rev. Enfim. Segundo a perspectiva da religião, as coisas que aconteciam no universo eram explicadas de forma mítica e mística, a princípio, não se diferenciando muito da filosofia antiga, com exceção de que com o desenvolvimento da filosofia passou-se do mito para uma explicação mais racional. Aí você tem lá, além dos princípios arquétipos, a explicação do cosmos, da physis e do logos, além do arque, que era a forma como os gregos viam essas questões. Então vamos lá, vamos pegar aqui agora duas dessas vertentes e vamos fazer uma análise prévia a respeito, né, da questão, né, do que cada uma dessas questões responde. A teologia, ela vai responder, né, a teologia ela responde à fé. Porque para a teologia, Deus ele se revelou, ou seja, e a revelação de Deus, ela não pode ser explicada, ela não pode ser expressada por métodos humanos. Nós não conseguimos teologicamente delimitarmos, eu estou colocando aqui esse termo delimitar Deus, porque ele também vai ser utilizado pela ciência. Por exemplo, Deus ele nunca vai ser provado cientificamente. A ciência ela vai trabalhar com a hipótese, né, a formulação do pensamento. Ela vai trabalhar com questões empíricas, ou seja, experimentos que não estão organizados sistematicamente. Esses experimentos vão elaborar a formação de técnicas, de métodos e a uma organização, a sistematização com base na relação de sujeito e objeto de estudo. Nós entendemos que jamais você vai pegar um objeto, vai colocar ele dentro de um laboratório e no final das contas aquele objeto vai produzir um elemento ali ou um experimento que vai conduzir a um resultado. Você vai poder reverter ou não, ou vai poder repetir o experimento ou não, e você vai chamar aquilo de Deus. Isso não existe. Por exemplo, eu posso formular a ideia de que existe, do que possa ser uma caneta. Eu vou criar, vou inventar a caneta, eu vou colocar ela dentro de uma forma lá, vou pegar o plástico, vou trabalhar com ele, vou trabalhar com a tinta, vou trabalhar com a pontinha esférica da caneta, vou no laboratório, vou fazer alguns experimentos e como resultado final eu vou ter o meu produto, que é a minha caneta. E você jamais vai conseguir fazer isso, né, pegando eu, sujeito, em relação ao meu objeto de estudo, né, que no caso aí, depois de sistematizado, organizado, você tem um método científico, eu jamais vou conseguir fazer isso, eu jamais vou conseguir pegar um ser, colocá-lo dentro de um laboratório e dizer que isto é Deus. Isso não existe, não tem como, é impossível. Por isso, muitos cientistas são ateus, ou seja, negam completamente a existência de Deus como princípio criador de todas as coisas, e é por isso que outros cientistas, quando eles não são ateus, alguns são céticos, ou seja, duvidam de tudo, né, exceto daquilo que você consegue comprovar, como eu disse, por métodos científicos, de forma que você possa trabalhar com experimentação. Ou outros cientistas vão se tornar agnósticos, ou seja,
eles vão dizer que preferem manter uma posição de neutralidade porque não sabem ou acreditam que não é possível conhecer a verdade a respeito desse ser transcendental, desse ser metafísico, ontológico, ou seja, que nós chamamos ou atribuímos o nome de Deus. Então a ciência, ela vai trabalhar mais ou menos com essa perspectiva, porque na relação sujeito-objeto, você não consegue pegar um elemento, colocar dentro de um laboratório e dizer que isso é Deus. Dentro da teologia, nós já temos a visão da revelação, ou seja, nós acreditamos pela fé. A teologia, ela ganha um caráter científico porque ela foi organizada sistematicamente tanto no ramo doutrinário, dogmático e doutrinário, ou seja, os dogmas defendidos pela fé, ele foi organizado, foi sistematizado, e também pelas ciências auxiliares, que auxiliam no estudo teológico, que no caso aí são algumas: a filosofia da religião, a sociologia da religião, a psicologia da religião, a filosofia geral, a sociologia geral, que são ciências que ajudam a compreender a fé. Preste bem atenção, é diferente da união entre religião e ciência, que vai dar origem à ciência da religião. Eu coloquei aqui, ó, a união de religião mais, tem um maisinho aqui, ó, a setinha mostrando que a ciência, a religião, ela também convergiu para o método científico, ou seja, houve uma união entre a religião e a ciência, dando origem à ciência da religião. A ciência da religião, ela vai trabalhar com quais premissas, com quais pressupostos? A ciência da religião, ela vai trabalhar com o que responde, a ciência da religião, ela responde o que pode ser comprovado. Porque se a teologia, ela usa de algumas ciências auxiliares para responder à questão da fé, a ciência da religião, ela já vai usar as questões, ela vai usar as ciências, algumas ciências auxiliares, para responder o que você pode comprovar sobre aquele determinado segmento, e não a fé em específico, muito menos a revelação. Ou seja, o cientista da religião, ele se vê desobrigado de crer naquilo que ele está explorando, ou seja, no seu objeto de estudo. Ou seja, a ciência da religião, um cientista da religião, independente se ele estiver analisando qualquer uma das grandes religiões mundiais, ele não se vê preso psicologicamente, emocionalmente, integralmente, moralmente, ele não se vê nesta obrigação de manter um vínculo de fé. Por exemplo, você pode ter um cientista da religião ateu. Da mesma forma, você pode ter um cientista da religião que defenda tanto a fé cristã, ele pode ser budista, ele pode ser islã, ele pode ser shintoísta. Ou seja, isso dependendo aqui, eu estou falando com base de cada país, não estou especificando, nem dizendo que é especificamente do Brasil. Isso aqui é a âmbito mundial. O cientista da religião, para ele carregar esse pressuposto de ciência, ele não pode estar preso ao vínculo da fé. Por isso ele vai tentar responder o que pode ser comprovado. Com base nisso, a maior parte dos estudos científicos da religião, eles são baseados nas ciências auxiliares, que são a antropologia da religião, filosofia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, fenomenologia da religião, história das religiões, a geografia das religiões, o fenômeno religioso, cultura religiosa, religião comparada. Ele pode fazer uso do método comparativo,
de dados estatísticos, ou seja, aí sim a ciência da religião ela assume um caráter científico e desprovido de uma análise dogmática, ou seja, o cientista da religião ele sempre vai estar desprovido de dogmas ou de crenças ou de estar atrelado aos valores, principalmente principalmente nós do público cristão, né, estamos presos à questão da fé, já que a teologia ela busca responder à questão da fé. A teologia ela estuda a ciência da religião, estuda. Quando eu fazia o bacharelado em teologia, eu estudei a matéria de ciência da religião. Eu fiz um curso de extensão em ciência da religião, 300 horas. Fiz outro, acho que de 200 horas, por outro instituto. E agora estou fazendo pós-graduação em ciência da religião. Mas, sabendo bem diferenciar, né, essas questões entre a fé e o que pode ser comprovado. Partindo dessa premissa, desse pressuposto, nós, pela teologia, atribuímos a criação a um ser superior, e é com base nestes pressupostos, ou seja, com base nessa premissa, que nós vamos trabalhar com essa questão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que aí a gente vai entrar na antropologia teológica. Aí já entra outra questão, né? A gente vai entrar na criação do mundo, o jardim do Éden, a criação de Adão, a queda de Adão, a corrupção do gênero humano, quando o pecado entra no mundo. Aí, se a gente for analisar a questão da criação do pecado, de como o pecado entrou no mundo e afetou a natureza humana, a gente já parte para outra área, a gente vai para outro lado, a gente vai para a martiologia, que é a doutrina que estuda acerca do pecado. E a martiologia ela é estudada à luz do contexto de Gênesis ao Apocalipse, para entender, né, os efeitos do pecado, a ação do pecado na criação do homem, na queda humana, os efeitos finais do pecado, quais são as consequências do pecado, ou seja, são coisas que são respondidas dentro da teologia pela amartiologia. A antropologia teológica, que está dentro da teologia também, dentro dessas questões aqui, ela vai responder a questão do homem como imagem de Deus, né? Se o homem ele possui ou não a imagem de Deus, se a imagem de Deus ela foi completamente perdida, em que contexto o homem é imagem e semelhança de Deus, se o homem ainda possui semelhança com o seu Criador. E isto são alguns elementos tratados dentro da antropologia teológica. Então nós falamos aqui da amartiologia e da antropologia teológica, que estão ligados, ou pelo menos que partem aí desse princípio da criação do homem por parte de Deus. Aí a gente vai, além da amartiologia, da antropologia teológica, que vai tratar, nós temos a soteriologia, que vai ainda dentro da teologia, que vai falar sobre a consequência final do pecado na natureza humana, como esse pecado ele afetou a natureza humana ao longo dos séculos. Aí a gente tem algumas correntes teológicas ou dogmáticas, no caso aí, a exemplo, nós temos o calvinismo e o arminianismo, que vão enxergar de forma diferente como o pecado ele afetou a natureza humana e como Deus proveu meio para restaurar este homem que estava com a natureza caída, ou seja, vai tratar sobre os meios que Deus trouxe para resgatar, para buscar para si novamente este homem que havia se distanciado do seu Criador por causa do pecado. Isso daí está ligado à soteriologia. Aí você tem lá o calvinismo e o arminianismo. Aí, entre outras questões também que não são essencialmente soteriológicas. Por exemplo, a questão da criação da alma. Aí você vai ter, né, se a alma ela pré-existia, você vai estudar, que está ligado ao conceito filosófico, né? Tem
conceito platônico sobre a criação das coisas, enfim, se a teoria criacionista em relação à origem da alma, o federalismo em relação à origem da alma, me deu branco agora, me falhou a memória, o traducionismo em relação à origem da alma, se a alma ela é herdada, né, de geração em geração, de uma forma meio que hereditária. Enfim, gastaria tempo para explicar isso daqui, esses conceitos, mas tudo isso está ligado à teologia e também, de certa forma, ligado a essas questões aqui, direto ou indiretamente, né? Dentro da pergunta quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, quando nós dizemos que Deus ele é o elo, ou seja, que ele responde essa incógnita, é porque, de certa forma, Deus ele se revela. E Deus se revelando, ele revela para o homem como ele também criou o mundo e como ele trouxe a existência a todas as coisas. Sendo Deus o Criador e ele se revelando, aí vem algumas questões, né? Dentre elas vem, por exemplo, a revelação da existência de Deus por meio de sua ação na natureza, ou seja, a teologia natural, que vai explicar Deus por meio da natureza, ou por meio da justiça, por meio da sua justiça. Você tem lá o paradoxo de Epicuro, que procura responder se Deus existe com base em conceitos morais, né? Pegando como pressupostos seus atributos divinos em detrimento das questões morais. Por exemplo, se Deus é bom, se ele é justo e se ele é poderoso, e porque o mal entrou no universo, ou porque o mal existe, ou porque Deus não detém o mal. Aí vai correlacionar equacionar isso de forma matemática, por exemplo, exemplo aqui o paradoxo de Epicuro, vai equacionar para tentar achar um equilíbrio entre esse ser que é transcendental, esse ser que é autoexistente, e a extensão do seu poder. Bom, o paradoxo de Epicuro, a princípio ele tenta responder estas questões. Não estou dizendo que ele responde, até porque existem outros meios que a gente vai trabalhar depois que fala sobre a questão da existência de Deus. E outra coisa, o paradoxo de Epicuro, ele de certa forma vai tentar colocar os atributos do Criador um em detrimento do outro, ou seja, em choque por causa da ação do mal no universo. Aí nós entramos em uma ação, em uma área chamada de teodiceia, ou seja, theos mais de kaios, que é a justiça de Deus, seria a grosso modo a justiça de Deus, né? Se o mal existe, por que o mal existe se Deus é bom? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas más, enfim. Aí você tem essas questões relacionadas à teodiceia. Então nós vamos nos basear daqui para frente em o princípio da teologia, alguns conceitos filosóficos. A gente pode trabalhar com alguns conceitos que são explicados dentro da religião e dentro da religiosidade, ou seja, como é conduzido, como é explorado essas questões no meio popular, no meio cultural, no meio social. E às vezes nós vamos lançar a mão de alguns elementos da ciência da religião. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer sincretismo, nem mistura, eu vou deixar tudo bem separado. Eu espero ter sido bem claro, eu coloquei aqui bem separado, mostrei que algumas coisas vão tentar responder a perguntas que começaram, né? Por exemplo, a teologia, ela lança mão às vezes da filosofia para explicar algumas coisas, né, no âmbito. Teve uma época que a filosofia era considerada como serva da teologia, para explicar, por exemplo, algumas questões relacionadas a algumas questões de conceito ético, moral, né, algumas questões em relação à fé. Então, às vezes a teologia, eu estou falando assim bem pautado para
Eu sei que tem pessoas que conhecem, que depois vão falar, o camarada escorregou aqui, ele falou isso aqui está errado, então eu estou medindo bem as palavras. E também não estou sendo taxativo, não quero ser taxativo, estou tentando colocar do jeito que tanto que uma pessoa que é leiga, que não tem o conhecimento de teologia, de filosofia, de religião e de ciência, ou de ciência da religião, estou tentando colocar aqui de forma que todos entendam. Por isso que eu, às vezes, vou ter um pouco dessa dificuldade. Por exemplo, nos grupos lá que eu participo, com quem eu já conversei, às vezes a gente usa uns termos um pouco mais técnicos, porque são pessoas de um nível acadêmico. Algumas pessoas têm nível acadêmico, outras têm um bom conhecimento sobre o assunto, né, sobre os assuntos que são tratados. Mas aqui, como eu estou falando para um público geral, eu não quero ser mal interpretado e muito menos mal compreendido, até porque eu estou dentro desse ramo aqui, ó. Meu ramo original é esse daqui, ó. Eu estudei teologia, sou formado em teologia e eu tenho a minha fé pessoal, ou seja, eu busco a explicação das coisas tentando responder a minha fé, tentando responder a minha crença. E dentro disso eu também me encontro naquele ramo que eu disse para vocês no início, né, do protestantismo. Ou seja, a minha fé está baseada em princípios, né, protestantes, ou seja, do pós-reforma. Embora que existem muitas coisas, quando eu digo a partir da reforma, foi a partir daí que começa a ser explorada essa questão, né, do desenvolvimento até chegar na igreja, no modelo que nós temos hoje em relação aos meios protestantes, que seriam os evangélicos. Embora que nós cremos em muitas coisas, né? Por exemplo, nós usamos o Antigo Testamento, ou seja, nós buscamos coisas, explicações à luz do contexto judaico. O que muitos judeus se equivocam às vezes quando a gente conversa é que eles acham que por ser protestante, né, por responder essa questão da fé e pelo contexto do cristianismo ter se desenvolvido na sua forma embrionária, ou seja, o seu embrião, o embrião do cristianismo, lá no período apostólico, eles acreditam que pelo mundo ser helenizado dentro do contexto greco-romano, os cristãos são extremamente helenizados. E nós buscamos muitos elementos da nossa fé com as suas raízes, por exemplo, lá nas antigas crenças judaicas, né? Ou hebreias, ou israelitas, que seja. Eu não vou fazer separação de termo aqui, porque não é o enfoque do vídeo. Mas nós buscamos muitas coisas, muitas explicações lá no Antigo Testamento. É verdade, a gente não nega que boa parte do que nós temos sobre o cristianismo veio de origem ou de pessoas que tiveram um contato muito grande com o mundo helenizado. A exemplo, o apóstolo João, que segundo a teologia cristã foi o último apóstolo vivo, né, tendo aí a sua data de vivência, de existência até o ano 98 depois de Cristo. Segundo alguns estudiosos, alguns vão dizer que é um pouco anterior a isso, vão dizer, por exemplo, que o livro de Apocalipse não foi escrito nesse período, no ano 98, alguns atribuem a uma época um pouco anterior ao ano 98, ou entre os anos 70 e os anos 98 depois de Cristo, né? Mas tem uma controvérsia em relação a isso daí, que eu também não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Mas, apesar de os apóstolos, a exemplo de Paulo, que foi uma pessoa que tinha um grande conhecimento tanto da filosofia quanto da cultura judaica, né, quanto da cultura veterotestamentária, Paulo ele teve essa ampla faixa de formação, mas ele também, a gente não pode negar que ele vivia inserido em um mundo extremamente dominado pela filosofia, por conceitos, até porque quando a gente pega o livro de Atos, a gente vai ver Paulo citando Aratos. Eu outro dia fui pesquisar quantos filósofos e quantas citações Paulo fez, e foram várias citações que Paulo fez, né? Epimenênides, Aratos, entre outros filósofos e pensadores, que Paulo lança mão dos seus pensamentos para explicar
o contexto da sua fé. A exemplo, quando ele estava lá no monte, quando ele foi falar sobre o Deus desconhecido, né? Quando ele estava lá no Areópago, desculpa. Quando ele estava lá no Areópago, né? Ele, de certa forma, debatia com epicureus e estoicos. Como é que você vai debater com alguém que você não conhece? Como é que você vai debater com aquilo que você não sabe? Ou seja, se a pessoa ela se propõe a debater com uma pessoa e ela não conhece do que aquela pessoa fala, o mais certo é que essa pessoa que ela vai passar um pouco de vergonha. Por quê? Ela vai tentar falar daquilo que ela não sabe. Ou seja, se Paulo debatia com os epicureus e com os estoicos, é porque ele tinha um grande conhecimento de filosofia. Isso pode ser percebido pela forma como Paulo ele propõe a questão da pregação do Evangelho, né? A função querigmática, ou seja, a anunciação, a proclamação do Evangelho, lá em Romanos, se eu não me engano, 10, né? A forma como Paulo ele organiza meio de forma reversa, ou seja, Paulo ele tinha um bom conhecimento de lógica, Paulo ele tinha uma boa retórica, ou seja, ele tinha um bom conhecimento, né, da cultura helênica. Isso é fato, não tem como a gente negar. Só que nós cristãos não ficamos também presos a essas questões. O que importa para o cristão é a questão da fé, né? Nós temos a Bíblia como regra de fé, como regra essencial de fé. Acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é um presente de Deus que foi deixado para a humanidade. Nós não relativizamos isso, né? Nós não dizemos que a Bíblia é parte a palavra de Deus e parte ela não é, como vai afirmar alguns neo-ortodoxos, e muito menos vamos tirar e entre neo-ortodoxos, né, porque os neo-ortodoxos, na verdade, eles reinterpretaram algumas questões à luz do seu contexto ali, dentro da neo-ortodoxia, que foi uma reação ao liberalismo, aliás, que tirava parte da autoridade das escrituras sagradas, né, dizendo que a Bíblia não é completamente a palavra de Deus, ou seja, relativizando. Nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada, deixada como presente de Deus para a humanidade. As aparentes contradições que aparecem no meio das escrituras ali são explicados à luz da interpretação dentro do contexto histórico, cultural, gramatical, geográfico e entre outras questões que não vai dar tempo de eu entrar nesses méritos agora nesse vídeo. Então, nós vamos tentar trabalhar com essas questões aqui. Vamos tentar falar um pouco sobre o ser de Deus, a natureza de Deus, até chegar na pessoa de Cristo. Nós vamos tentar falar um pouquinho, eu vou tentar falar um pouco sobre as controvérsias cristológicas, como se deu esses problemas, né? Essas interpretações acerca da pessoa de Cristo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as controvérsias, quando elas surgiram, por que elas surgiram, quem foram seus proponentes, o que a pessoa tinha em mente, aonde ela queria chegar, como ela foi combatida, porque tiveram alguns meios, né, de defesa em que essas controvérsias elas foram excluídas do meio da igreja. Isso aí está relacionado à história da igreja. Enfim, então nós vamos trabalhar um pouquinho com essas questões aqui sobre a perspectiva, ou seja, sobre a cosmovisão, sobre a visão de mundo com base no conhecimento teológico e da revelação. Espero que os irmãos tenham me compreendido. Um abraço a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.